Agora vamos ouvir Tabata Amaral. 3 coisas que eu acho que valem ser pontuadas. A importância da gente arrumar a casa, usar a tecnologia e apostar em prevenção. O que eu quero dizer quando eu falo de arrumar a casa? A gente tem hoje uma gestão da saúde municipal que é feita em ilhas. Nós contamos muito com as organizações sociais, elas são fundamentais, mas pela forma como isso foi se estruturando, a prefeitura hoje não tem visualização de tudo o que acontece na ponta. Só para vocês terem uma ideia, o mesmo remédio, Novalgina, ou um remédio para pressão, ele vai vencer num posto e ele falta no posto que está do lado. A prefeitura hoje não faz um controle de estoque dos seus medicamentos. O mesmo profissional, uma oftalmo ou uma fono, ela vai estar com a agenda lotada nesse hospital e essa outra que está no hospital do lado não tem a sua agenda preenchida. Só para vocês terem uma ideia, 10% das vagas de especialistas não são preenchidas, porque a gente não consegue fazer essa gestão enquanto cidade. E 30% das consultas que são marcadas, elas ficam em branco, porque o paciente não chega, não comparece. Então, antes de eu falar de outras coisas, eu preciso arrumar a casa. Eu preciso usar a tecnologia, trabalhar com as organizações sociais, trabalhar com o governo do estado para eu ter os dados na mão. Porque aí eu garanto que a gente não tem problema de remédio faltando, de remédio vencendo. Aí eu garanto que a gente tem uma visualização do todo. Será que São Paulo precisa contratar mais fono? Precisa contratar mais psicólogo? Eu sei que precisa. Mas aí a gente vai saber exatamente onde está o problema. E também para a população, é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. Para quem está precisando, não importa se o hospital é público, ou é municipal ou estadual. A pessoa quer que funcione. Então, o compromisso de que a pessoa que passa no Hospital Saboia, no Jabaquara, e vai para o Hospital Pedreira, em Santo Amaro, ela tenha uma experiência única. Dentro do seu celular, no seu aplicativo, ela tenha os remédios que ela toma, os exames que ela fez, os médicos pelos quais ela passou, porque a pessoa é uma só. Qual que é o passo número 2? Quando eu conseguir arrumar a casa, é a gente usar tecnologia. E tecnologia simples como o WhatsApp. Qual que é meu objetivo? Terminar o mandato com essa comunicação fluida com a população. Por exemplo, seu Fernando foi lá e fez um exame. No dia que o resultado do exame dele sair, o seu Fernando vai receber um WhatsApp. Seu Fernando, saiu o resultado do seu exame. Estou marcando o seu retorno. O senhor pode dia 14 às 2 da tarde? Posso. Pode ser um áudio. No dia 13, a gente liga para o seu Fernando e confirma se ele vai mesmo para consulta. Então, são coisas simples de gestão e tecnologia para que a gente possa cuidar das pessoas. E eu tenho tanta certeza que a gente vai conseguir arrumar a casa que está também no nosso plano de governo. Quem ficar mais de um mês esperando para fazer um exame, a prefeitura vai assumir que falhou e vai contratar esse exame no privado, porque não dá para as pessoas ficarem meses e anos como ficam hoje. O problema é que a pessoa leva meses e anos para descobrir que tem um câncer e começar o tratamento. E é por isso que eu tenho um compromisso de investir na base. Primeira coisa, é a gente falar de médico da família. 30% da população de São Paulo tem convênio. E o restante? Por que é que a gente não está com o agente da saúde, com o médico da família, com a equipe de enfermagem, atuando para proteger os outros 70%? Então, eu tenho um compromisso, é um investimento de mais de R$1 bilhão, mas a gente também está preparado para fazê-lo, de que 75% da população vai ser acompanhada por um médico da família, se quiser. Porque eu tenho certeza que quando a gente investir nesse primeiro atendimento e diminuir o tempo de espera, nossos hospitais de referência vão estar prontos para acolher quem infelizmente é diagnosticado com câncer, e a gente, ao fazer isso no começo, vai baratear o tratamento e vai salvar muito mais vida. Bom, gente, me pareceu ali no início da resposta da candidata que ela estava muito parecida com a resposta do candidato Pablo Marçal. E principalmente na questão do prontuário eletrônico, ali de unificar, ter uma rede, usar a tecnologia para você unificar ali a informação, né, de modo a que você tenha acesso à informação de onde estão os médicos alocados, medicamentos e pacientes. Mas, enquanto fazíamos aqui o intervalo, a doutora Carla comentava com a gente
que hoje existe um entrave com relação a isso, principalmente por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Você não tem muito acesso a esse prontuário. Você, como médica oncologista, nem sempre você tem acesso à informação do que um pediatra escreveu na ficha de uma criança, por exemplo. Queria que a senhora, então, começasse comentando a resposta da candidata. Sim, ela também fala sobre a tecnologia, que eu acho que é interessante, mas não é tão simples como ela colocou, né? Eu acho que a gente precisa entender que precisa da lei de proteção de dados, eu preciso da tecnologia, como o Lucas falou, esse custo não é tão fácil. Eu vou ligar e vou falar com o WhatsApp. As pessoas às vezes não têm um telefone, às vezes ela tem um telefone fixo, ela não tem a tecnologia, ela não tem um smartphone. Então esse custo, assim, parece simples, mas quando ela coloca esse 70% não tem essa tecnologia. A gente vê isso na prática. Eu trabalho num serviço de SUS e às vezes a gente colocou, a gente tenta fazer a telemedicina e muitas vezes a gente faz telemedicina ligando para o paciente porque eu não consigo fazer por tela. Ele não tem um smartphone, ou ele é um idoso, que é a grande maioria que precisa desse diagnóstico, ele não sabe mexer no smartphone. A lei de proteção de dados, né? Ele precisa assinar para a gente conseguir fazer telemedicina, para ele me mostrar um anátomo patológico, para ele me mostrar um exame. Então, isso a gente precisa com o tempo. É fantástico quando ela fala da atenção primária, da orientação, da educação. Isso a gente realmente precisa, né? E o Felipe até falou da outra vez, se a gente conseguir fazer uma educação, uma prevenção lá na frente, a gente vai buscar isso, a gente vai gastar menos dinheiro orçamentário, porque a gente vai curar mais, a gente vai ter mais orientação e realmente o que ela coloca, a gente vai gastar mais no tratamento, a gente vai gastar mais no tratamento. Mas não é tão simples e tão rápido esse processo, né? Igual eu comentei aqui, a gente estava falando no intervalo, eu trabalho num hospital que, teoricamente, a gente não consegue ter nas outras áreas uma comunicação. Então, você imagina num grande centro, nós estamos falando de 2 milhões de habitantes, né? A gente não vai ter isso com tanta facilidade. Seria um objetivo começar e pensar para a gente tentar fazer isso lá na frente? Sim, mas não é a rapidez como eles acham que em 4 anos eu vou conseguir resolver isso. Mas acho que a ideia é da gente conseguir cada vez mais comunicar mais e enxergar que 70% não tem um convênio e precisa de uma atenção. E mesmo se ele tiver o convênio, se ele, né, tiver orientação à educação, né, social, educação sobre a saúde, é barato, né? É muito mais barato eu educar aquele paciente sobre uma atividade física, sobre uma boa alimentação, e muitas vezes a boa alimentação não é tão cara, para a gente conseguir lá na frente eu não gastar tanto no hospital, e aí eu vou diminuir a fila da cirurgia, porque muitas pessoas não vão precisar da cirurgia lá na frente, porque ela se preveniu, ela fez atenção primária muito bem feita, perdeu peso, então ele não vai ter um problema cardiológico, ele não vai ter um problema renal, né? Eu não vou precisar de hemodiálise. Então, claro que alguém vai precisar, mas se eu conseguir diminuir nessa ponta, a educação vai conseguir me ajudar, né? Agora, um outro ponto, doutor Túlio, que me chamou a atenção, inclusive eu vi que também o doutor Lucas fez uma expressão assim, de que não foi compatível muito a resposta, foi com relação à questão se a prefeitura for culpada pelo não atendimento, nós vamos pagar no privado. Legalmente, quais são as limitações disso? Olha, é muito interessante esse tema, porque eu tenho visto vários candidatos falarem sobre isso. Eu já ouvi até voucher, ao voucher saúde. Isso, na verdade, é uma força de expressão apenas que não se traduz corretamente. Quando fala, eu vou contratar no privado, juridicamente não existe isso. O que existe ou a prefeitura faz os exames dentro da sua rede própria, então com o seu custo direto, com servidor público efetivo, concursado, etc., ou ela terceiriza contratando esses serviços de exame, quando são serviços que não precisam ser exclusivamente prestados por servidor, ela pode terceirizar esse serviço, que seria, no caso, os exames, e essa empresa estaria prestando o serviço para a prefeitura, mas para o cidadão, o regime é público, o cidadão vai receber o exame gratuitamente. Então, não existe o regime privado de saúde sendo prestado ao cidadão. O que existe é uma empresa que passou por uma licitação, venceu a licitação e presta o serviço de exame para a prefeitura. Desse modo, olha só o que acontece, olha só a situação. Hoje, grande parte dos exames já são nesse modo contratar no privado, como ela falou. Então, ela está dizendo, se está faltando exame, eu vou contratar no privado. Quer dizer, ela está falando o mesmo, porque hoje os exames já são fornecidos pelo privado.
né, entre aspas, privado, como eu já expliquei. Então, o que precisa, na verdade, é uma solução mais efetiva, mais criativa, para dizer como eu vou expandir a contratação de exames para oferecer ao poder público. Como se o privado fosse uma varinha mágica e falasse assim, pronto, agora eu vou para o privado. Mas para não só ficar na crítica, para ser justo com o que eu ouvi da candidata, eu gostei muito dela quando ela fala de diagnóstico, planejamento e gestão, ela bate muito nisso, porque se a gente sabe que o cobertor é curto, é preciso saber como gastar o dinheiro. E se não tiver realmente uma insistência todo dia ali, pegando firme em diagnóstico primeiro, depois planejamento, depois gestão, você não consegue gastar bem o dinheiro. E foi a primeira e a única que falou que vai aumentar 25%. Olha só o impacto, hein? Para a gente ilustrar o que a gente está falando aqui desde o começo. Para aumentar apenas 25% do Programa de Saúde da Família, ela vai gastar R$1 bilhão. 25% apenas de um item da atenção básica de saúde que hoje consome 7 bilhões. Então, para aumentar 25% de um pequenininho item, ela vai gastar R$1 bilhão. Sim. Mas pelo menos ela teve a transparência de falar, porque depois a gente pode cobrar da onde que ela vai tirar esses recursos. Então, esse é um ponto positivo realmente da candidata. Sim. Já vou passar para você, Lucas. Realmente, essa ideia da candidata de que não conseguindo prestar o serviço em um certo período estabelecido, assumo que falhei e contrato no privado, ela é bastante difícil de ser vislumbrada. Até porque, como o Dr. Túlio disse, muito da prestação de assistência em saúde já é descentralizada para o ente privado a partir de contratações que são previstas por lei. Então, se ela... E aí é difícil pensar exatamente o que ela idealiza, né? Se ela idealiza o pressuposto de que, olha, tal exame não consegui, contrato diretamente no privado, e isso é uma prática reiterada para todos os exames que ela não consegue fornecer a partir da sua rede, seja própria, seja descentralizada, eu vejo inúmeros problemas com o Tribunal de Contas, Ministério Público, porque as compras públicas, elas não podem ser feitas dessa forma. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção é que ela estruturou a resposta dela a essa pergunta em 3 pilares. Arrumar a casa, o digital e prevenção. Quanto à prevenção, acho que a gente já disse aqui mais de uma vez, corretíssimo, é um dos princípios constitucionais do próprio SUS e já está fartamente comprovado que custa menos, produz melhores resultados. Quanto a isso, tudo bem. Agora vamos ao arrumar a casa. Como a gente já disse aqui em algumas outras questões, 80% dos profissionais de saúde do município de São Paulo são via OS. Então, 80% do sistema de saúde prestado é via OS. E isso tem trazido inúmeros problemas de reclamações dos usuários quanto a filas, tratamento, qualidade do serviço, presença de médico nas unidades e tudo mais. E aí, é interessante a gente esclarecer aqui de novo o que é um contrato com uma OS. Uma OS é uma organização... O que é uma OS? Uma OS é uma organização social. Pronto. É uma entidade sem fins lucrativos. Isso, acho importante a gente só... Isso, exatamente. É uma organização social, uma entidade sem fins lucrativos. Existe lei específica, lei federal, que também é suplementada pela lei municipal aqui do município de São Paulo, no caso do município, onde ela é qualificada pelo poder público como OS, ela é entendida como uma organização social, ela não tem fins lucrativos e ela é contratada via contrato de gestão para gerir um serviço. E aí, a gestão desse serviço, ela tem repasses do poder público e ela também permite que o poder público ceda bens públicos, equipamentos públicos para ela utilizar. Então, olha, eu tenho aqui a UBS, ela está aqui, uma organização social vai gerir essa UBS e eu vou repassar valores para ela enquanto ela gera, enquanto vige o contrato. Por que isso é muito defendido? Porque as OS, elas não contratam como o poder público. Elas têm mais facilidade de fazer compras. Elas não são submetidas a licitações, elas compram de uma forma mais veloz. Mais flexibilidade. Mais flexibilidade. Exatamente. E elas também não precisam contratar os servidores a partir de concurso público. Então, elas podem fazer um contrato de CLT. Hoje em dia é muito comum a própria pejotização, inclusive dos médicos. E aí, ela traz essa ideia de arrumar a casa, tá? Então, a gente tem um sistema que ele é praticamente todo via terceiro setor, a gente tem um sistema que ele não está oferecendo uma qualidade. A própria lei prevê que o contrato com o OS, ele tem metas pré-estabelecidas, plano de trabalho, e esse plano de trabalho ele é fiscalizado rotineiramente pelo município a partir de uma análise qualitativa. Tá. Então, que a gente tem o problema, a gente já sabe. Que a gente precisa arrumar a casa, a gente também sabe. Como que ela vai arrumar?
Sim, entendi. Ou seja, se o que o senhor está querendo dizer é de forma sumária, se por acaso falhou a prefeitura, é que na verdade falhou na fiscalização. Exatamente. E aí a gente tem um problema que ela pode ter falhado na fiscalização, ou ela pode ter falhado quando da contratação. É um plano de trabalho factível? Ele é possível de ser objetivamente aferido? Sim. Porque o aferir do plano de trabalho é o que determina a quantidade de pagamento, inclusive. Perfeito. E assim, a intenção de arrumar a casa e o diagnóstico, eu vejo que ela tem. Ela conhece o problema. Mas ela deixou a gente curioso sobre como ela vai resolver. Tá certo. E aí eu já vou passar então a palavra para o doutor Felipe para a gente ir para a última candidata. Perfeito. Acho que a candidata, ela foi muito feliz na estruturação da resposta dela. Ela conseguiu falar de passo a passo o que ela quer fazer nesses próximos 4 anos, se ela for eleita. Está certíssima em arrumar a casa. A gente cansou de citar que a casa está desorganizada hoje, que nós não temos um sistema de saúde integrado entre todas as UBSs, UPAs e hospitais. E assim ela vai saber aonde ela precisa construir uma UPA, aonde ela precisa construir um hospital ou aonde ela precisa colocar mais PSF, Programa de Saúde da Família. Então, assim, chama menos a atenção a campanha dela, justamente por causa que é uma proposta, do ponto de vista técnico, que tem muito mais razão, mas ela não falou que vai abrir nenhum hospital. Não falou que vai abrir algum outro infraestrutura. Isso pode ter um apelo ruim para a população ou para os eleitores, né? Mas, do ponto de vista técnico, acho que está muito louvável essa iniciativa de melhorar a tecnologia, para melhorar a integração, para assim melhorar o nosso diagnóstico de onde está falhando e como melhorar. Agora, fazer o público pagar o privado para o paciente que o Estado falhou, mencionamos aqui, que isso, embora o corujão da saúde já tenha acontecido, não foi uma coisa punitiva para a cidade de São Paulo, né? Foi uma coisa para a gente melhorar a população. Agora, do jeito que ela falou assim, olha, o Estado está errado, o município está errado e por isso a gente vai pagar o preço. Não sei se é bem assim que as coisas devem funcionar, né? Posso, desculpa, Claro. só ilustrar quem são essas entidades, essas organizações sociais que parece que são entidades filantrópicas pequenas e que, na verdade, nós estamos falando de Albert Einstein, estamos falando de Santa Marcelina, nós estamos falando de SPDM, Que nós estamos falando de entidades robustas. Sim. Então, é o melhor da saúde no privado que constitui essas OSs. Então, realmente é preciso diagnosticar e entender por que não está funcionando e o que precisa ser feito.